Ciência. É difícil imaginar nossas vidas sem o que a ciência conquistou e criou. Com origem na palavra latina scientia, significa saber, conhecimento. Com a ciência, desenvolvemos o mundo, os fenômenos naturais, podendo até antecipá-los e controlá-los. Graças aos cientistas, conquistamos a cura de doenças, melhoramos nossa saúde e qualidade de vida, podendo até viver por mais anos. Temos nosso dia a dia facilitado com inúmeras invenções científicas. Quase tudo que usamos foram fruto de pesquisas científicas. É difícil determinar quando a prática científica surgiu, provavelmente na Grécia Antiga, com a filosofia, com a busca pela compreensão do mundo e seus fenômenos. Nesse período, a ciência tomou forma. A própria filosofia, e seus inúmeros ramos de estudo, tem um para a ciência. É uma filosofia que busca analisar e compreender a prática científica. Estuda a evolução da ciência, as mudanças através do tempo, o comportamento e o tipo de cientista em cada época. Nesse contexto, há destaque para um físico e filósofo da ciência, o norte-americano Thomas Kuhn. Esse analisou a mudança das teorias científicas, vigentes nos vários momentos da história. Em sua obra, A Função do Dogma na Investigação Científica, expõe pontos de suas análises e pesquisas. Fala sobre a subjetividade por trás de todo cientista, que até então era visto como um ser totalmente objetivo. Também introduz o conceito de paradigma e encaixa as ciências dentro do que ele batiza de ciência normal. Mas isso é um breve resumo do que é o texto em si. Para entender o que Thomas Kuhn afirmava, é necessário um maior desenvolvimento do tema. É isso que esse vídeo irá buscar fazer. Kuhn nasceu em 19 de julho de 1922, em Cincinnati, no estado de Ohio, Estados Unidos. Cursou Física na Universidade de Harvard, onde recebeu o título de mestre e doutor. Baseado em suas experiências como cientista, Kuhn incidiu seu trabalho sobre a história e a filosofia da ciência. Teve seu primeiro livro publicado em 1954, A Revolução Copernicana, mas foi somente em 1962, com a obra Estrutura das Revoluções Científicas, que obteve destaque na área das ciências humanas. O grande mérito de Thomas Kuhn foi apontar o caráter subjetivo da ciência, normalmente vista como puramente objetiva. Kuhn faleceu em 17 de junho de 1996, aos 73 anos, na cidade de Cambridge, vítima de câncer. A obra A Função do Dogma na Investigação Científica, publicada em 1961, enquadra-se como componente da epistemologia do século XX, realizando uma análise da ciência do novo contexto dos questionamentos e reavaliações sobre os métodos e teorias científicas. Thomas Kuhn foi responsável por elaborar o conceito de paradigma. Para ele, a ciência é um tipo de atividade altamente determinada que consiste em resolver problemas dentro de uma unidade metodológica, que é o que Kuhn batizou de paradigma. Paradigmas são modelos, representações e interpretações do mundo universalmente reconhecidas, que fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade científica. Estabelecem o padrão de racionalidade aceito nessa comunidade, uma vez que delimitam os problemas a serem resolvidos no campo científico. Os paradigmas são os pressupostos de qualquer prática neste meio. A prática científica é, em si, uma tentativa de forçar a natureza a encaixar-se dentro dos limites pré-estabelecidos e relativamente inflexíveis fornecidos pelos paradigmas. Com isso, a educação profissional se torna a ferramenta para a transmissão dos conceitos paradigmáticos. O paradigma é o que caracteriza e direciona o que Thomas Kuhn chamou de ciência normal. Ciência normal é a ciência que não se desenvolve por acumulação de descobertas e invenções individuais, mas por revolução de paradigmas. Essa revolução acontece por um processo de 4 fases. Primeiro, pré-ciência ou pré-paradigmático. Segundo, paradigmático ou a própria ciência normal. Terceiro, crise ou anomalia. Quarto, ciência extraordinária ou revolucionária. Pré-ciência seria um estágio mítico ou irracional
onde o paradigma ainda não existe. É um período de atividade ou prática científica desorganizada, sem direcionamento ou orientação nas pesquisas. É depois desta fase, com a formulação de um paradigma, que se inicia a ciência normal. Ciência normal é um período comum presente em todas as ciências. São as pesquisas que estão baseadas em conquistas do passado. É aqui que fica evidente a subjetividade do cientista, pois este iniciará uma pesquisa com base em um paradigma já existente, buscando testá-lo ou simplesmente comprová-lo. Isso acontece porque quando um paradigma é reconhecido por uma comunidade científica, atraindo vários cientistas, toda a problematização que surgir será dentro do padrão paradigmático. A própria educação se torna submetida às mesmas regras e padrões paradigmáticos. Com isso, surge a visão de que a comunidade científica sabe como é o mundo. O paradigma faz com que o cientista se sinta parte desta comunidade quando suas pesquisas se encaixam nos padrões. Crise ocorre quando determinada pesquisa encontra resultados fora dos pré-determinados pelo paradigma. Ocorrem anomalias ou contra-exemplos que colocam em dúvida a validade do paradigma. Revolucionário é o que Kuhn caracteriza como o motor da ciência, pois é o que gera a luta entre modelos explicativos. São grandes ou mesmo pequenas revoluções que contrariam o paradigma vigente. É, na verdade, a adoção de um novo paradigma que será a resposta para o que o anterior não pode resolver durante a crise. É quando o conhecimento progride pela ruptura das antigas teorias. Surge uma nova estrutura na ciência, então. Para explicar sua tese do paradigma, o próprio Thomas Kuhn utiliza exemplos em sua obra. O primeiro deles é o do geocentrismo de Ptolomeu. Essa teoria foi elaborada no início da era cristã e alegava que a Terra seria o centro de todo o universo. Também conhecido como sistema ptolomaico, o geocentrismo foi tido como verdadeiro durante 14 séculos. Foi somente com Nicolau Copérnico e a teoria heliocêntrica que a tese de Ptolomeu foi derrubada. O Sol passou a ser o centro, não do universo, mas sim do sistema solar no qual a Terra se encontrava. Nesse caso, a teoria geocêntrica é o paradigma, que, por ser tido como verdade absoluta por um longo tempo, era um dogma, até o sistema copernicano do heliocentrismo revolucioná-lo. O segundo exemplo menciona a clássica lei da gravitação universal de Newton, que postula que a força da gravidade é diretamente proporcional às massas dos corpos em interação no universo. A teoria newtoniana foi modificada por Einstein, com a teoria da relatividade geral. Essa teoria, por sua vez, prediz que a presença de matéria distorce o ambiente de espaço-tempo local, o que leva à origem de uma gravidade diferente e relativa em cada espaço. A teoria de Newton seria, nesse caso, o paradigma, e a teoria de Einstein se tornou a revolução dele. Um outro exemplo de paradigma que pode ser relacionado a Newton, mas não foi mencionado na obra de Thomas Kuhn, faz referência às teorias sobre a natureza da luz. Para Isaac Newton, a luz teria um comportamento de partícula, no modelo corpuscular da luz. Outro físico, Huygens, defendia o modelo ondulatório, em que a luz, ao invés de partícula, seria uma onda. Ambas hipóteses provocaram intensas polêmicas, até que Einstein conseguiu uni-las em uma única teoria. A teoria da relatividade geral de Einstein defendia que a luz poderia ter ambos os comportamentos, dependendo da situação em que era aplicada e analisada. Nesse caso, a teoria newtoniana é, novamente, o paradigma. O modelo ondulatório de Huygens seria uma crise, e a solução, revolução, ou então até mesmo um novo paradigma, seria a teoria da relatividade de Einstein. Outro exemplo de paradigma pode ser encontrado na área da biologia. Aristóteles foi defensor da teoria da abiogênese, que alegava a geração de vida de forma espontânea e a partir de seres inanimados. Sua teoria vigorou até o século XVII, quando foi posta em prova a partir de vários experimentos formulados por Francesco Redi. Foi a partir desse momento que surgiu a teoria da biogênese, a geração de vida a partir de outros seres vivos.
Essa teoria foi ainda defendida 100 anos mais tarde por outros cientistas, como Pasteur, que realizou novamente outra série de experimentos. Por fim, a teoria da biogênese foi completamente derrubada e a teoria da biogênese entrou em vigor. Novamente, um paradigma foi revolucionado. Na química, também podemos encontrar exemplos de paradigmas. Berzelius lançou a teoria da força vital, ou vitalismo, que dizia que todos os compostos orgânicos proviam de seres já vivos. Esse paradigma teve seu momento de crise, com um experimento realizado por cientista, a conhecida síntese de Wöhler, que conseguiu transformar amônia, um composto inorgânico, em ureia, um composto orgânico. Foi o fim da teoria da força vital e o início da conhecida química orgânica. Outro paradigma está relacionado às teorias da evolução das espécies. Lamarck foi um dos pioneiros na área. Foi o responsável pela formulação de leis, como a do uso e desuso e a dos caracteres adquiridos pelas espécies. Toda sua teoria foi considerada errônea, pois, posteriormente, outro cientista e biólogo, Charles Darwin, formulou a teoria aceita como a mais correta, a da seleção natural. Novamente, um paradigma foi revolucionado. O último exemplo de paradigma que vamos utilizar para explicar a teoria de Thomas Kuhn está relacionado aos modelos atômicos. Foram inúmeros ao longo dos anos. Dalton foi um dos primeiros a teorizar sobre o átomo, dizendo que ele se tratava de uma partícula esférica e maciça, indivisível. Thomson contrariou esse modelo ao alegar a existência de partículas ainda menores dentro do átomo, os elétrons de carga negativa e os prótons de carga positiva. Outro cientista ainda, Rutherford, criou a teoria da eletrosfera. Este teve suas pesquisas complementadas por Bohr, realizando assim o modelo Rutherford-Bohr. Por fim, na atualidade, temos ainda um novo modelo, de Schrödinger. Este é, no momento, o paradigma em vigor. Sem dúvida, as análises e conclusões feitas por Thomas Kuhn afirmam de grande mudança na visão das pessoas sobre a ciência. Ele dividiu em etapas todo o processo da prática científica e demonstrou que o praticante, o cientista, é subjetivo em suas pesquisas e teorias. Mesmo assim, como o próprio texto menciona, o cientista ser unilateral não significa que ele está errado. A prova disto são as inúmeras conquistas que a ciência atingiu. Por fim, vale lembrar que esta é apenas uma interpretação da ciência, o que não a torna absoluta. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado a compreendê-la.